Na sintonia da paz e do bem, você está na Web Rádio Ser Fraterno. A partir de agora, abrimos espaço para reflexões que tocam o coração. Com a sensibilidade de Geni Tavares, começa agora Palavras que Acalmam. Um convite à serenidade, à escuta interior e à esperança que renasce em cada novo dia. Fiquem conosco, acalmem a mente, inspirem o coração. Do livro O Céu ao Nosso Alcance, Richard Simonetti, o manual perfeito de autoajuda. Caminhos perigosos. Não sei o que está acontecendo comigo. Ando nervoso e tenso, sem motivo. Talvez esteja sofrendo influências espirituais negativas. É provável, não há autoexplicação, porquanto vai tudo muito bem em minha vida. Cumpre seus deveres? Integralmente. Cuido bem de minha mulher e dos filhos. Sou prudente na direção de meus negócios. Ajudo meus funcionários, pago-lhes régio ordenado. Frequento o culto religioso e até contribuo para as obras assistenciais. Não tem nada a esconder? Quem não tem? Afinal, não sou nenhum santo perdido na terra. Costuma mentir? Faz parte do cotidiano. Por exemplo, nas atividades comerciais cometo algumas infrações. Se levar muito a sério as obrigações fiscais e sociais, estou falido. Os encargos são demais. Os fregueses. Nem sempre sou sincero ao divulgar as virtudes dos produtos que vendo e quanto às porcentagens de lucro, mas isso faz parte do negócio. No relacionamento social, as inevitáveis mentiras de conveniências costumam não estar quando gente no porteiro me procura ou telefona. Ninguém é de ferro. E junto à família? Sou obrigada a mentir sobre uma amiga com quem mantenho relações, digamos, amistosas. Minha esposa é uma boa mulher, mas não atende às minhas necessidades. Então você mente o tempo todo? Impossível falar sempre a verdade. Está explicado por que não se sente bem. A mentira coloca-nos em contato com baixos padrões de vida mental. Experimente melhor sintonia, vivas claras, sem esconder nada de ninguém. Que é isso? Está querendo acabar comigo? Não, apenas tento ser seu amigo. Cuidado com a mentira. Ela vem dos domínios perigosos da inconsequência, onde somos facilmente colhidos por nefastas influências. O amigo é de convir que, pelo menos em princípio, resolve nossos problemas. Resolve não. Apenas adia o momento em que deveremos encarar nossas responsabilidades. E sempre complica. Ouviste o que foi recomendado aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás os juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que não jureis de forma alguma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o descanso de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jurareis tampouco pela vossa cabeça, porque não podeis tornar branco ou preto um só de seus cabelos. Limitai-vos a dizer, sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno. Mateus 5, 33, 37. Vou repetir que é muito importante. Ouvistes o que foi recomendado aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás os juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que não jureis de forma alguma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o descanso de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei.
Não jurareis tampouco pela vossa cabeça, porque não podeis tornar branco ou preto um só de seus cabelos. Limitai-vos a dizer sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno. Mateus 5, 33, 37. Do mesmo livro, a lição é coração prisioneiro. Não consigo orar. Tento concentrar o pensamento, evocar a proteção divina, sem resultado. Há algo que impede, como uma barreira. O contato com o céu pede determinados cuidados. Você procura um local tranquilo e isolado, evitando qualquer distração? Sim, oro na solidão de meu quarto. Faz uma preparação? Leio algo que toque minha sensibilidade. Não estará ocorrendo que você exercite a oração cansado, já deitado, sem conseguir concentrar-se no propósito de elevar o sentimento? Sempre guardo cuidado de orar em plena vigília, enquanto o corpo não reclama descanso. Talvez você esteja apenas repetindo fórmulas verbais. Tento conversar com Deus. Tem desafetos? Quem não os tem? É importante desenvolver iniciativas particulares nas atividades comerciais e profissionais, sem que alguém sinta-se prejudicado. Mas a consciência está em paz? Não inteiramente. Afinal, como toda gente, estou longe de ser um santo. Procura desfazer mágoas que suas atitudes tenham causado a alguém, até mesmo em razão de um mal-entendido? Isso não. Seria brilhante. Afinal, tenho que preservar minha dignidade. Está explicado por que não consegue orar. Enquanto houver motivo legítimo para alguém ter mágoa de nós, traremos o coração prisioneiro, incapaz de elevar-se à sintonia com Deus. Se, pois, quando apresentares no altar tua oferenda, te lembrares de que o teu irmão tem qualquer coisa contra ti, deixa-a diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com ele. Depois, então, vem apresentar a tua oferta. Faze o mais depressa possível as pazes com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para não suceder que ele te entregue ao juiz, este ao oficial de justiça, e que sejas metido na prisão. Em verdade te digo que dali não sairás, enquanto não houveres pago até o último centavo. Mateus 5, 23, 6. Do livro Encontro com Jesus, de Djalma Santos. A lição é petições a Deus. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Consta da narração bíblica que Jesus pediu a Deus que afastasse dele o cálice amargo da crucificação. Mas, ao mesmo tempo, disse que fosse feita a vontade de Deus e não a dele. Essa foi uma demonstração clara de sua obediência aos desígnios do Pai, vindo a imolar-se na cruz sem nenhuma reclamação, constrangimento ou lamúria, aceitando com paciência, resignação e coragem sua missão junto à humanidade terrestre, num exemplo difícil de ser imitado pelo homem comum. Nos dias tumultuados de hoje, continuamos com as nossas petições ao Pai Celestial.
mas dificilmente nos colocamos à disposição de Deus para aceitar com humildade os sofrimentos e dores de que necessitamos, a fim de voltarmos para o caminho correto da vida. Desejamos, no entanto, que tudo possa ser resolvido de uma forma automática, sem esforços de nossa parte e, de preferência, rapidamente, porque não sabemos esperar. Deus nem sempre nos dá o que pedimos, mas certamente aquilo de que necessitamos, para nos corrigirmos e evitarmos que possamos continuar na intemperança mental, a qual, no mais das vezes, é a responsável pelos nossos equívocos e erros, provocando em nossa consciência imortal verdadeiros estragos. Estes, com o tempo, se enraizam, exigindo de nossa parte um esforço hercúleo para sanar essas dificuldades da alma imortal. Todas as vezes em que oramos, devemos pedir o estritamente necessário, sem relacionar um rosário de necessidades, que certamente Deus conhece, e nos tornar humildes diante de Deus. Isso solicitando forças para continuar na luta, sem esmurecer, nem fugir das responsabilidades dos pecados que cometemos, mas sim enumerando-os, mostrando disposição em corrigir os nossos pensamentos e sentimentos, que, em síntese, são os instrumentos utilizados para o bem ou para o mal na experiência terrestre. Não somos mais nem simples nem ignorantes, pois conhecemos as leis humanas, que são uma espécie de extensão das leis divinas, as quais regem os nossos destinos. E todas as vezes em que as burlamos, surgem as dores e os sofrimentos, que, afinal de contas, agem como expurgo das enfermidades do espírito. Ninguém lesa o próximo sem lesar, antes, a si mesmo. Ninguém lesa o próximo sem lesar antes a si mesmo. A vida é um eterno processo de escolhas. Fazemos escolhas todos os dias. Vive melhor quem aprende a escolher com equilíbrio e serenidade, pautando a vida diária no comportamento com os outros sem invadir fronteiras alheias, comprometendo-se diante de Deus e dos homens. Lição do mesmo livro, lição 16, o Sermão da Montanha. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15:15. Sermão da Montanha foi proferido por Jesus do alto de um monte e teve caráter coletivo, ou seja, foi ouvido por centenas de pessoas que se encontravam junto do Divino Mestre, sendo feitas várias promessas por Jesus através das bem-aventuranças conhecidas de todos aqueles que leram a Bíblia Sagrada, o livro em que consta o Evangelho do Cristo. Jesus promete àqueles que passam fome a fartura dos bens materiais, mas principalmente dos bens espirituais, que, segundo ele, estariam em estado embrionário na consciência de cada um. Aos pacificadores, prometeu que seriam pacificados, encontrando pela estrada da vida pessoas que se afinariam com eles na construção do bem e do belo, construindo assim a alegria e a felicidade que todos almejam para suas vidas. Aos simples e brandos, Jesus acenou
com a herança do reino de Deus, que, segundo ele, não estaria nem ali, nem acolá, mas dentro do próprio homem, e que para encontrá-lo seria necessário nascer de novo, ou seja, voltar muitas vezes ao cenário terreno, para aqui deixar os vícios, desejos e paixões que emolduram a nossa personalidade, deixando-a sombria e escura, não permitindo que sejamos felizes e alegres. Afirmou também que os misericordiosos serão dignos de uma recompensa maior, de ordem espiritual, principalmente se vierem a sofrer perseguições pelo amor ao bem e à justiça, suportando tudo com resignação e paciência, mostrando humildade em todas as situações, sem se revoltar diante das injustiças e das maldades que certamente estarão à sua frente. Na parábola do filho pródigo, Jesus retrata com fidelidade o que acontecerá com todos aqueles que, arrependidos e com remorso, queiram voltar para a casa do Pai, sendo recebidos com festa e júbilo. Isso porque, segundo Jesus, apraz muito mais a Deus recuperar um filho faltoso do que dezenas daqueles que já cumprem com a vontade de Deus. Por isso afirmou: não necessitam de médicos os sãos, e sim os doentes, numa alusão clara e insofismável a que devemos não só perdoar os nossos inimigos, como também ajudá-los a se reerguer, numa demonstração de compaixão e amor, própria das almas enobrecidas. Emmanuel, guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, diz em Fonte Viva, diz assim: o criminoso de hoje pode ser o benfeitor de amanhã, numa alusão a que nada está perdido, e a que qualquer pessoa que por motivos ignorados comprometa-se com o crime pode recuperar-se e tornar-se um grande benfeitor, mas só terá condições de fazer isso se contar com o apoio e com a compaixão dos outros, num compartilhamento de trabalho e compreensão que pode durar muito tempo, mas que certamente dará resultados positivos para a sociedade em que vivemos. Djalma Santos, do livro Encontro com Jesus.